Olá, turma. Bom dia. Agora a gente inicia o estudo do capítulo 4, tá? Do capítulo 4 não, do volume 4. O nosso volume 4 traz como introdução as teorias evolucionistas, que dizem sobre a origem da vida, tá? Nesse pensamento de teorias evolucionistas, nós vamos seguir, primeiramente, dois pensamentos referente a essas situações, tá bom? Então nós temos o fixismo, ok? E também temos o que nós chamamos de transformismo, tá? Ou evolucionismo, como está aqui no livro de vocês. Vocês podem encontrar como transformismo ou evolucionismo, tá? A questão do fixismo é porque durante a antiguidade nós temos aí um pensamento, uma ideia, né, de origem da vida somente voltada para o criacionismo, aquela razão aonde Deus, né, o ser divino, criou todas as coisas, né, os seres vivos. Então, esse conceito, né, de criacionismo, ele permeia durante muito tempo a sociedade, porque durante muito tempo nós temos aí a influência do clero, tá? Então, o pensamento, ideias revolucionistas, elas eram totalmente criticadas e não perduravam, não conseguiam sobressair diante de toda essa situação. Isso é a história, vocês com certeza já devem terem visto. Se não viram, vocês vão ver, não é? Mas é um assunto bem comum aí para a história medieval, tá bom? Agora, quando nós temos ideias que vão contra o fixismo, não é? Nós vamos aí lançar agora um pensamento de transformação, um pensamento onde a sociedade ela se transforma, ela renova as suas ideias, tá? Então o evolucionismo traz para gente algumas teorias, algumas possibilidades, tá? No caso, nós temos panspermia cósmica, nós temos a questão da evolução química, nós temos evolução por processos energéticos, nós temos a endossimbiose, né? O assunto que permeia aí a situação das mitocôndrias e do cloroplastos, eles terem características muito próximas de bactérias primitivas. Então, são assim várias essas teorias de um pensamento, né, fora daquele padrão. Então, todo pensamento que vai fora do padrão do fixismo, ele está dentro do pensamento evolucionista, tá? Para discutir todas essas questões, nós temos Lamarck, Darwin, né? Além deles, tivemos ainda muitos outros cientistas, né, que quiseram fazer experimentos que realmente levassem todas essas teorias ao fundamento, tá? Então, no capítulo, deixa eu ver, 17, você vai encontrar as ideias do fixismo e do evolucionismo, tá? As ideias da panspermia cósmica, tá? Depois você tem o estudo sobre a evolução por processos energéticos e a evolução química, que remete aí ao pensamento dos seres vivos, né, terem evoluído a partir da evolução química, a partir dos seus componentes orgânicos, tá? E principalmente todo um pensamento muito diferente do da antiguidade, tá? Então essa é a introdução. Essa introdução vem porque quando a gente vai falar, não é, das células, dos seres vivos, da evolução dos seres vivos, então nós temos realmente que passar novamente por esse assunto, não é, de Lamarck, de Darwin. Não sei se vocês lembram, os dois evolucionistas, eles têm opiniões diferentes em relação à origem dos seres vivos, em relação principalmente à evolução dos seres vivos, não é, que é o conceito principal. Lamarck traz para a gente duas teorias, que é a teoria a lei do uso e desuso dos caracteres adquiridos, aonde os seres evoluem, né, porque adquirem aquelas características, né, de seus antepassados, sendo que ele não consegue explicar essa teoria,
tá? Porque ele não tem nenhum embasamento, principalmente genético, nessa época, e na época de Darwin, né? Mendel ainda estava estudando as primeiras hipóteses genéticas, tá? Então, Darwin, com todo o seu conhecimento, que só depois é lançado à sociedade, ele traz aí um pensamento novo em relação à evolução das espécies, trazendo para a gente a condição da seleção natural, não é? Que parte do princípio de que todo ser vivo, não é? Ele evolui a partir da única situação de que, quando ele se adapta, não é? Ele vai sobressair sobre aquela, vai ser, não é? Mais desenvolvido do que aquela espécie que não consegue se adaptar. Então, a adaptação é algo referente aos estudos de Darwin, tá? Ele menciona muito essa palavra. Todas essas questões você vai observar no capítulo 17. É um capítulo muito pequeno, demonstra aí a comprovação experimental, que ficou muito, muito importante para o mundo da ciência, que é o estudo das moléculas, tá? Todo esse capítulo, todas essas situações, você vai observar. Não tem muita coisa para a gente levar adiante, tá? E você vai fazer o exercício contextualizado, até o número 5, tá bom? Esse é o nosso estudo, essas são as situações. Dúvidas, vocês podem mandar aí pela sala de aula, tá bom?